Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Ibovespa apresentando um candle de indefinição, uma alta de 0,19%, sem demonstrar ainda tanta força para cima, mantendo-se abaixo ali dos 47, por volta dos 47,650, chegou até a ameaçar voltar aqui para cima, fechou uma hora de pregão acima, mas voltou rapidamente para baixo. Então, por enquanto, ainda fica uma expectativa maior de retomada do movimento de baixa, principalmente se isso aqui, essa enrolação ficar por mais 1 a 2 pregões, a chance vai cada vez aumentando mais para a retomada do movimento de queda, para a possível perda dos 46.100 pontos. E para o Ibov ganhar força, sinalização de ganho maior de força seria começar a fechar aí trabalhando acima dos 48 mil pontos, arredondando, fechando aí acima dos 48 mil pontos, já ganharia um pouco mais de força e depois superando esse topo anterior para montar aqui um W no gráfico diário, enfim, revertendo sua tendência de baixo para uma tendência de alta. Na realidade, a tendência está mais para indefinida nesse momento, depois que montou um fundo no mesmo nível do fundo anterior, tendência de curto prazo. De médio prazo continua apontando para baixo, com a semana aí terminando com queda de 1,7%. E ainda, vamos dizer assim, olhando um pouco mais para o próximo nível de suporte, lá na faixa dos 45.200 pontos. PTR4 no pregão de hoje apresentou aí estabilidade, menos 0,07%, difícil os dois últimos pregões, principalmente para quem está acostumado a trabalhar com day trade em cima do ativo, muito fraco, para muita indefinição. Então o ativo, o fato é que o movimento de subida dela, o movimento que era para proporcionar um fundo ascendente, ganhar força para gerar uma nova tendência de alta, rompendo esse topo aqui, começou muito fraco, o que favorece ainda mais, ou seja, se ficar também mais travado aqui, maior probabilidade segue sendo de continuidade da movimentação dela para baixo, possível perda até dos R$ 13,56, apesar de um movimento mais esticado pelo gráfico semanal. A semana terminou em queda de 2,95%, abaixo lá de um patamar de suporte que eu tenho ali na faixa dos 14,50. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 terminou o dia estável, mais 0,07%. O fato é que já vai completando aqui um movimento de baixa, mais um pregão aqui se aproximando dessa região de 30,18. Confesso que já estaria até um pouco interessado em fazer uma tentativa de compra. Quando falo tentativa de compra, é pegar ali um stop mais curto, se possível, se ela promover uma forma de entrar de forma mais curta ali pelo G60, e buscando um objetivo aqui inicial, olhando para os R$ 31 e mais principalmente na faixa dos R$ 31,50. Para venda, não me anima ainda muito, a não ser que ela venha romper, em vez de vir mais fraca, que ela acelere esse movimento, venha aqui para baixo, aí sim já começo a olhar um pouco mais para venda em cima da Vale 5. Ou se simplesmente começar a subir a partir de agora e aí voltar para cá, já volto de novo a focar um pouco mais em venda. Mas no miolo, não tenho muito interesse em fazer nada em relação a esse ativo, bem enrolado, bem travado ali o intraday dela, bem confuso, e prefiro só ficar observando. Agora falando de alguns ativos aí, TOTS 3. O TOTS 3 era para ter falado na videoanálise de ontem, terminei não anotando aqui, não falando sobre a ação. Nós encerramos a operação de venda da TOTS 3, inclusive nós anunciamos isso, para quem acompanha a gente dentro do Investmania, nós anunciamos isso, o encerramento da posição de venda no objetivo em 32,15, então foi uma operação bem sucedida com relação ao risco-ganho de 1 para 3. Tivemos também a execução de duas compras hoje, Rapid 4, nós já tínhamos anunciado o Rapid 4 em 1 ou 2 videoanálises, falando que estava monitorando o ativo. Efetuamos a compra num valor um pouco mais acima, era uma compra mais interessante, seria em 8,29, mas acompanhando a abertura da EZTC3, que nós já tínhamos falado ontem sobre ela, de uma compra, e aí terminou roubando meu tempo em termos de olhar um ativo, porque ela abriu com gap a EZTC3, vou passar no gráfico agora dela e vou explicar melhor. Mas enfim, compramos em 8,37, recomendamos a compra em 8,37, stop em 8,22, não é das entradas que eu mais gosto de fazer, mas dentro do que
dentro do ponto, da região que o ativo se encontrava no gráfico semanal, do início de pregão de maneira mais forte, com gap no gráfico de menor velocidade, no gráfico até menor do que 10 minutos. Aqui gap de corpo, mas fica mais visível num gráfico até de 5 minutos, 10 minutos. Então com gap, um rompimento das resistências que ela vinha dando uma pequena congestionada de 2 pregões. E decidimos pela compra num pequeno recuo que ela fez. Na segunda hora de pregão, decidimos pela compra em 8,37. Apenas um recuo que ela fez para comprar, botar o stop aqui logo abaixo do gap em 8,22 e o objetivo inicial em 8,82. Começou razoavelmente bem, um pregão com alta de 3,89%. A ZTC3 também acionou nossa compra, nós passamos compra na superação dos 25,88, compra em 25,89, ela abriu hoje em 25,09, botando aqui até num gráfico de 10 minutos para ficar mais claro onde ela abriu. E aí foi a hora que eu fiquei monitorando o ativo até verificar o ponto de entrada, aceito, não aceito pagar um pouco mais alto, meu stop vai ficar grande. E aí eu fiquei avaliando, mas eu vou aguardar um pouco porque no início do pregão tem uma volatilidade maior. E aí aguardei, ela teve uns 10 primeiros minutos, veio para baixo. E aí ela voltou simplesmente lá na faixa de preço que era na nossa entrada e efetuamos a compra em 22,89. Compra executada. A ação resolveu andar bem após a nossa entrada. Deu uma travadinha no início, mas resolveu andar bem. Fechou o pregão aí com alta de 2,7%. Nosso objetivo inicial está na faixa de 25,91, 3 vezes o tamanho do nosso stop, que está ali em 24,55. Tivemos 2 operações que nós encerramos hoje, uma até que a gente abriu e encerrou no mesmo dia. A IP3 nós encerramos a posição dela. A ação começou a enrolar e eu já tinha comentado na última videoanálise que se ela perdesse 15,05 seria um ponto de saída. Aí eu saí em 15,04, fechou até melhor, fechou praticamente no preço de entrada, foi 15,11, mas enfim, menos 0,46%. Decidi sair porque não evoluiu da forma como gostaria no início da operação, no seu segundo dia. E aí, como estava me tomando tempo de olhar outros ativos, resolvi abandonar o barco. Não significa dizer que a ação vai cair, ou não sei para onde a ação vai, não tem como ninguém saber para onde realmente a ação vai, mas dentro da minha estratégia ela não evoluiu da forma como eu gostaria e ainda me gerou um sinal negativo aqui neste candle. A EDEL 3 foi algo semelhante, é uma operação de risco muito maior, a ação está esticada para baixo. Buscamos aqui uma compra logo após a primeira hora de pregão, onde ela bate no suporte, gera ali a superação da máxima desse candle, que era um candle de indefinição em cima do suporte. Depois de um movimento longo para baixo no diário, decidimos pela compra. Mas depois da compra, a ação simplesmente não evoluiu, travou. Travou, não enrolou, era uma operação com risco muito maior. Decidimos pela saída em 11,55. Porque não queria mais ficar monitorando a ação, se ela subisse ou se ela caísse já era indiferente. Se ela cair é melhor para mim porque eu quero buscar uma outra entrada no ativo, foi a primeira tentativa. Saímos aí com stop de menos 0,77% na ação. E aí mantivemos a compra, então temos compra em Rapid 4, ZTC3 e lembrando da DIR 3, que até começou bem o pregão, perdeu um pouquinho de força no fechamento, mas ainda terminou com alta de 2,09%. Nosso objetivo está lá em 10 pila. Provavelmente a gente não sai mais perdendo dessa entrada. Vamos aguardar aí o desenrolar dos próximos pregões. E agora, destaque do dia RADL3, alta expressiva de 4,55%. Fato bom, porque sai de uma região ali que não nos interessava muito para a entrada. A partir desse momento, compra para mim só se ela tiver algum recuo no G60 para buscar compra. Seria compra dessa forma. Pela compra de rompimento eu não estaria interessado em fazer. E de swing trade, uma compra um pouco maior seria após esse movimento se estender aqui e gerar uma correção para avaliar essa correção e buscar um ponto, planejar um ponto melhor de entrada. Mas o fato é que foi um bom pregão para o ativo, basicamente retomando uma tendência de alta de curto prazo. Para a ponta vendedora, a gente está de olho aí em Call 3, a partir de segunda-feira, ideal que fosse até terça ou quarta-feira, mas pode acontecer já de uma entrada na ponta vendedora a partir de segunda-feira, principalmente se ela abrir subindo. A gente estaria de olho aí no provável sinal de baixa, depois de testar a zona aqui de resistência, que para mim vai de 20,20 até R$ 20,50. Essa faixa de preço
É para mim um ponto que funciona como teto, tende a aumentar a pressão vendedora nessa região, e quem sabe se ela invadir essa região pode trazer possibilidade de venda na próxima semana. TCSA 3 da mesma forma, o ativo que ameaçou aqui gerar um pivôzinho de alta, bem fraco no meu entender, porque estava tudo dentro desse grande movimento de baixa, tendência de baixa de médio prazo, aí reverteu completamente, veio aqui para baixo e agora gera uma correção batendo no fundo anterior. Então é um ativo também para se ficar atento, que eu ficaria de olho aí, também torcendo para abrir subindo, para buscar uma venda. A mais simples seria vender a perda dessa mínima, botar o stop aqui em cima e tentar pegar aí alguma relação risco-ganho para baixo favorável. Mas eu ainda ficaria mais interessado se ela abrisse subindo no próximo pregão, ou quem sabe terça-feira, quarta-feira. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e desejo a todos um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.